Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia especial, o terceiro domingo da Grande Quaresma, e a Santa Igreja o dedica, então, à adoração da Santa Cruz do Nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. E ouvimos o Santo Evangelho segundo o apóstolo evangelista Marcos, sobre, então, aquilo que Cristo nos quer chamar a atenção e sobre como nos devemos nos portar perante o convite, então, do Mestre Divino, e como nós nos comportamos, como nós nos podemos aproximar, então, olhando a Santa Cruz de Cristo hoje. E não é por acaso a Santa Igreja comemora sempre ao terceiro domingo da Grande Quaresma a veneração da Santa Cruz. Isto porque a Santa Igreja, Deus sabe a fraqueza humana, e estamos no meio da Grande Quaresma, e por isso mesmo a Santa Cruz é colocada diante de nós para nos fortalecer no espírito, para nos animar, olhando para a cruz e vendo então mentalmente os sofrimentos da Semana Santa do Mestre Divino, e também olhando por esse mesmo motivo também os olhos da ressurreição. Como devemos então olhar para a Santa Cruz? Como mentalmente nos devemos imaginar e pensar e pedir a Deus, olhando para a sua Santa Cruz? Vamos pedir, olhando para a cruz, que Deus nos livre de todas as tentações, para que a gente consiga ultrapassá-las da maneira mais fácil possível, sem dificuldades, sem tristezas. Não. Um crente, um cristão, olhando para a Santa Cruz, tem que vir então à mente os sofrimentos que Cristo teve no Gólgota. E por assim dizer, então nós também temos que nos sentir da mesma maneira, de forma humilde, como Cristo então agarrou na cruz e se colocou no madeiro, com humildade, sem irritação, dizendo: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. É perdoando, principalmente aos nossos inimigos, que nós nos tornamos então semelhantes a Deus. É esse o nosso objetivo aqui nesta vida temporária. É nos tornarmos semelhantes a Deus, não por essência divina, mas por imitação, por semelhança. E com isso, adquirir então o Espírito Santo, santificando-nos então a nós, aqui nesta vida e na vida eterna, e a todos os que nos rodeiam. A Santa Cruz é para nós então a salvação, o caminho. A cruz é a vida. Outrora foi a morte. Mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho do Homem, o Filho de Deus, despindo-se então de toda a sua divindade, despojando-se da sua divindade, assumiu então a nossa mais mísera forma caída da natureza humana, tomando a forma ele próprio de escravo. Ele que continuava a ser Deus, mesmo tomando a forma de escravo, ele nunca deixou de ser Deus. E com toda a humildade, ele subiu no madeiro e realmente
como nós poderemos ver, então, hoje, beijando e venerando a Santa Cruz de Cristo e nos lembrando que também nós temos que passar por dificuldades. Não vamos beijar a cruz, queridos irmãos e irmãs, e pensar que Deus nos vai livrar das tristezas com facilidade, que nós vamos ter uma vida fácil, calma e tranquila. E que milagrosamente Cristo nos livra, então, de todos os infortúnios. Não. Nós devemos, olhando para a cruz de Cristo, vendo, então, o sofrimento que Cristo teve, olhando para o nosso sofrimento e pedindo-lhe a Ele força, pedindo-lhe a Ele força espiritual e física, para nós podermos ultrapassar nós próprios as nossas tristezas, os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas paixões, as doenças, as pessoas que nos maltratam, com humildade, como Cristo agarrou na cruz e subiu até ao Gólgota. É com essa mesma humildade que devemos, então, amar e perdoar a todos. O próprio Deus o fez, como nós não conseguimos fazer. Como não conseguimos fazer? Porque os nossos sentimentos da nossa natureza humana caída nos colocam então uma parede. Nos colocam uma parede e nós não nos conseguimos aproximar de Cristo. Não que Ele não queira, porque Ele não nos abandona. Nós é que colocamos barreiras uma atrás da outra. A barreira do orgulho, a barreira da vaidade, a barreira de tudo e mais alguma coisa que nos faz então estar afastados do Deus homem, da humildade que Ele nos ensinou na cruz, carregando-a, mostrando a nós, e nós hoje, lembrando e olhando para a Santa Cruz que hoje comemoramos, para que Deus então nos fortaleça nesta segunda metade da grande Quaresma, possamos então sofrer não com facilidades. A cruz é um caminho para a salvação, mas esse caminho não se faz magicamente. Esse caminho tem que ter uma participação da nossa parte. Não podemos ficar inertes. E há coisas que parecem que não têm lógica. O apóstolo Paulo fala: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Às vezes é loucura quando alguém nos faz mal e nos ofende, e diariamente, não é? E nós não temos força. E para nós e para a nossa lógica humana, caída, pecadora, esse perdão se torna loucura. Então o apóstolo Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, isto é, para aqueles que desaparecem, porque não adquiriram então a palavra da cruz, que é a palavra da humildade, que é a palavra da salvação, que é a palavra da vida, da verdadeira vida. Cristo também disse hoje no Evangelho: quem quiser seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Então, a cruz que Cristo carregou, também nós a teremos que carregar, não na dimensão que o Filho do Homem a carregou, mas na dimensão de cada um de nós, que necessariamente cada um carrega a sua cruz exterior e também carrega a sua cruz interior dos seus pecados e vícios. E carrega a sua cruz exterior, não é? Levando contra si todas as ofensas, todas as humilhações, tudo aquilo que atinge o nosso orgulho. E teremos que carregar essa cruz com humildade, como Cristo carregou a sua. Quando o batiam,
quando o chamavam nomes, quando o cuspiam, ele não se irritou. Mas a natureza humana dele sofria. Porque era verdadeiro Deus e verdadeiramente homem. Como nós queremos então a vida eterna e a salvação, se nós queremos facilidades em tudo, queremos que Deus nos livre de tudo, sem passar então pelo cheirinho do sofrimento do Gólgota, só passando pelo sofrimento e pelo Gólgota, poderemos então, queridos irmãos e irmãs, usufruir da alegria da ressurreição de Cristo. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, ajuda ao Divino Mestre com humildade, com amor ao nosso próximo, porque tendo ao próximo teremos também ao próprio Cristo. Que Ele nos fortaleça, nos dê então essa força extra, agora nesta segunda metade da grande Quaresma, olhando para a cruz gloriosa e vivificante de Cristo, possamos acompanhá-lo nesta reta final da grande Quaresma e com Ele subirmos em sofrimento ao Gólgota, para com Ele podermos saborear e celebrar a verdadeira ressurreição de Cristo. Amém.